Olá, saudações aos trabalhadores, frequentadores e todos que nos assistem neste momento pelo canal da SEEB, Sociedade de Educação Espírita da Bahia. Eu sou Edivaldo César, trabalho no Instituto Kardecista da Bahia, que fica lá no Pelourinho, e hoje estou aqui a convite das nossas irmãs que trabalham no Departamento de Divulgação Doutrinária da Casa, Mireia e Caterine, trazendo o tema A Bênção da Gratidão. Esse tema está numa das obras da mentora Joana de Ângeles, que se chama Psicologia da Gratidão. Então sejamos gratos neste momento, convido a todos para que entremos em estado de oração, buscando o nosso recolhimento em pensamento e no nosso íntimo, para que todos juntos possamos nos dirigirmos ao nosso mestre e amigo Jesus de Nazaré, lembrando da sua suavidade, da sua amorosidade, para com todos os habitantes deste planeta Terra. E permitamos que sejamos envolvidos por esses fluidos benéficos que emanam do seu coração de luz e de perfeição espiritual, envolvendo a equipe mentora da casa, envolvendo a todos os trabalhadores que desempenham suas tarefas nesta instituição, aos frequentadores e que neste momento estamos vinculados através do salão virtual da SEEB. Em pensamento, lembremos da instituição física, como se lá nós estivéssemos nesse instante, sendo envolvidos pelos fluidos espirituais, dos amorosos benfeitores que nos acompanham em todas as nossas tarefas. E roguemos ao Mestre que abençoe toda a humanidade na Terra, fortalecendo a cada um que está vinculado a uma tarefa, a uma proposta de crescimento espiritual, de educação, como é o propósito e o objetivo desta casa. Que a tua paz, Mestre amado Jesus, envolva-nos a todos, agora e por todo sempre. Então, tema que nos foi proposto, a bênção da gratidão, nós estamos trazendo nesse sentido, nesse livro maravilhoso, psicografado pelo senhor Divaldo Franco, e quem traz a mensagem é a mentora Joana de Ângeles, Psicologia da Gratidão. E a nossa irmã começa nos dizendo assim: o significado, o verbete gratidão vem do latim, que significa gratia, que também está ligado literalmente a graça ou gratus, que se traduz como agradável. Por extensão, significa reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou nos é concedido. Então, gratidão vai muito mais além do que um simples obrigado. Obrigado, obrigado são exercícios que nós vamos fazendo ao longo dos tempos, até um dia nos tornarmos espíritos gratos pela vida. Grato por tudo, quando ela nos diz aqui, reconhecimento agradável, um reconhecimento que fica no íntimo do ser, por tudo quanto se recebe ou nos é concedido. Então, para que com o tempo possamos desenvolver esse sentimento de gratidão, é necessário que o nosso processo de evolução contribua com o nosso esforço, a nossa dedicação, a nossa perseverança, fazendo o autoburilamento, o autoconhecimento, ao qual todos nós estamos empenhados diante das tarefas que estamos realizando. Entre os sentimentos nobres, continua dizendo Joana de Ângeles, que caracterizam o ser psicologicamente maduro, a gratidão destaca-se como sendo um dos mais relevantes. Então, seres espirituais psicologicamente maduros. Então, com o tempo, todos nós iremos alcançar esse sentimento real no íntimo e na nossa consciência, para que ele se expresse a cada momento, em todo momento, das nossas vivências, das nossas experiências,
como seres espirituais que somos, estamos neste momento encarnados em experiências humanas no planeta Terra. E todas essas experiências estão contribuindo para o nosso crescimento moral, para o nosso aperfeiçoamento perante a vida, para a perfeição das potencialidades divinas em nós, que estão latentes em sua perfeição infinita, e nós vamos desenvolvê-las. Então ela nos diz que caracteriza o ser psicologicamente maduro, experiente, avançado, aperfeiçoando-se ao longo dos tempos. Então, quando nós chegarmos nesse patamar, nós estaremos também sendo gratos por tudo que a vida nos oferece, reconhecendo as leis naturais que estão em nós como propostas divinas para nos orientar, para nos conduzir à perfeição. Estamos nós, por enquanto, no planeta Terra, em experiências necessárias ao nosso crescimento espiritual. Em cada momento, o planeta nos oferece situações, juntamente com os demais membros que compõem essa humanidade, a qual Jesus chama de ovelhas que o Pai lhe confiou. Passamos por situações aflitivas muitas vezes, como estamos vivenciando agora através da pandemia. Por isso estamos utilizando o mecanismo da providência divina, que é a tecnologia já avançada à nossa disposição. Mas quanto estamos sendo gratos a esses momentos de aflições? Lembrando do Evangelho de Jesus, que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, porque os aflitos serão consolados. E lá Kardec desenvolve uma dissertação para nos apresentar como o indivíduo vai ser bem-aventurado se está sofrendo. E traz as causas das aflições, que podem ser anteriores, podem ser atuais, e nos falam também sobre a justiça das aflições, que já que a lei divina é justa, boa, misericordiosa, é justiça, amor e caridade, toda aflição deve ter uma causa. E como eles nos dizem, esta causa é uma causa justa, porque o Criador não pode ser injusto. Então, sentimentos nobres. Possuímos diversos sentimentos nobres, oriundos do nosso Pai Criador e Mantenedor, que estão em desenvolvimento. E ela nos chama a atenção que esse é um dos sentimentos nobres que aflora no ser psicologicamente maduro. E nos diz que a gratidão é um sentimento mais profundo e significativo, porque não se limita apenas ao ato da recompensa habitual. Tu toma lá, dá cá. Recebemos, somos gratos. Os símbolos da gratidão estão imensos. Nós estamos treinando. Quando enviamos aqueles símbolos da gratidão externa, treinando a gratidão íntima de cada um de nós para com a vida. Para isso é necessário que haja compreensão. É necessário que haja esclarecimento. A gratidão é mais grandioso porque traz satisfação esse sentimento. E tem caráter psicoterapêutico. Olha que interessante. Por isso que os seres psicologicamente maduros já se encontram num patamar de evolução tal que reconhecem as ações das leis universais que regem tudo e todos, e justamente eles se encontram no estado psicoterapêutico, tranquilo, equilibrado, justo e bom, reconhecendo as ações do Pai perante as suas criaturas. Então é um sentimento profundo e significativo, porque não se limita apenas ao ato de recompensa. Recebi uma recompensa agora, sou grato, não recebi nesse momento, não sou grato. E esse sentimento é grandioso, porque traz satisfação íntima. E a satisfação íntima é de cada um individualmente e ninguém tira. Onde está o teu tesouro, aí é que está o teu coração. Já nos recomenda e ensina o Mestre de Nazaré através do Evangelho. Então todo aquele indivíduo, espírito, que já é grato, que compreende o significado da gratidão real, já desfruta de saúde espiritual, saúde física, emocional e psíquica. Porque sente a alegria de viver,
compartilha de todas as coisas, é membro atuante na organização social, é criativo e jubiloso. Olha que maravilha, quando nós estivermos desfrutando realmente desse sentimento, como o ar que nós respiramos. Saúde espiritual, seja um espírito equilibrado, reconhecedor das leis divinas agindo interna e externamente, no mundo íntimo e no mundo material onde nós estejamos encarnados ou desencarnados, na psicosfera desses mundos, a saúde espiritual se mantém. A física, a emocional também e psíquica. E nesses dias que estamos vivenciando na Terra, quantos precisamos do equilíbrio físico, do equilíbrio emocional, do equilíbrio psíquico, diante dessa pandemia que assola o planeta ainda, e que nós recebemos as orientações das autoridades de saúde mundial, o fique em casa, o afastamento social, temporário, mas faz necessário. O uso da máscara, hábito que nós não temos, para que não nos contaminemos e nem contaminemos o outro com qualquer outro vírus que esteja circulando no processo e nesse momento o Covid-19. Porque sente a alegria de viver, o indivíduo que reconhece, tem a alegria de viver e saber que somos regidos por leis sábias e justas que nos mantêm no caminho da perfeição. Compartilhamos todas as coisas. Somos membros da grande família universal. Como espíritos, nós não estamos à parte na obra, nós fazemos parte da obra. E cada ação nossa, desde o momento da criação, simplicidade e ignorância, simples porque ao longo dos tempos, nos reinos primários da natureza, fomos adquirindo possibilidades tais que um dia nos permitiram habitar um corpo físico humano, que é esse hominal ao qual nós estamos revestidos nesse momento, que nos serve especialmente para colocarmos em prática a inteligência, a vontade, a bondade, o pensamento contínuo, a emoção, o sentimento e outras qualidades, virtudes espirituais que nós possuímos. E todas essas nossas ações refletem no universo. Então somos agentes da natureza, somos potências divinas em desenvolvimento, centelha de Deus em evolução para a perfeição. Então a ignorância é que nós não sabíamos, como ainda não vivenciamos estados de espíritos purificados. Nós temos exemplos, temos nosso mestre, modelo e guia da humanidade, como nos apresentaram os espíritos através de Allan Kardec. Na pergunta 625, qual o espírito mais evoluído que Deus ofereceu à humanidade na Terra para lhe servir de guia e modelo? E eles responderam, vede Jesus. Então é o nosso irmão maior que está conosco, psicologicamente equilibrado, grato a Deus pela tarefa e pela missão que abraça no planeta Terra, de ser o condutor, o educador por excelência de nós espíritos que aqui nos encontramos. Então somos atuantes, somos agentes da natureza. Lembremos do Evangelho no olhar os lírios dos campos. Os lírios dos campos nascem no pântano, são lindos e maravilhosos, compostos, a qual o Evangelho nos diz que nem Salomão, rei da época, se vestiu com tanta perfeição como esses lírios do campo, que são amparados, abrigados pelas leis do Pai. Quanto mais a nós, que somos seres espirituais inteligentes, que buscamos as nossas necessidades perante a natureza e percebemos a atuação da lei em nós. O espírito imortal é Senhor do universo. O universo foi criado para nós. Estamos em instâncias, encarnados ou desencarnados em determinados momentos, nos planetas que nos comportam a nossa condição moral, a nossa condição vibratória perispiritual, dos nossos atos, das nossas ações, das nossas reações. Então, como espíritos imortais que somos, imortais, podemos habitar qualquer morada da casa do Pai. Então, passamos a reconhecer como isso é grandioso, que nenhum de nós está desamparado.
das leis universais, da lei divina. Nenhum de nós. Estamos ao léu, porque existe a ordem divina. E essa ordem divina que a tudo provê, a providência divina neste momento, realizamos essas tarefas através da tecnologia que está na Terra há muito tempo e que agora está sendo utilizada para que as atividades nos centros espíritas, em todos os locais sociais, possam estar acontecendo à distância, vinculados pelo pensamento, pela mesma proposta, pela mesma mensagem de educação, que é a mensagem espiritual trazida por Jesus de Nazaré. E tenho certeza que essa sociedade, que tem como objetivo a educação dos espíritos, encarnados e desencarnados, está atuando justamente utilizando esse mecanismo, desde quando ainda não nos reunimos fisicamente, com a necessidade e a vontade que temos de abraçar e reunir a todos numa grande quantidade nos salões onde nós trabalhamos. Então, utilizemos com sabedoria. Olhemos os lírios, os pássaros, que não plantam, não colhem, no entanto, o Pai os alimenta. Tomam água, têm alimentação, procriam e estão habitando a natureza prevista pelo Criador e mantenedor da vida, de acordo com a necessidade de cada um de nós que somos seres fazendo parte desta obra. Maturidade psicológica, fala a nossa irmã, dos seres que já são gratos. Sentir-se está associado a um estado de espírito e não se refere somente a bons acontecimentos. Por isso que a maturidade psicológica se faz necessária. A gratidão é um estado de espírito e não está ligado a acontecimento tal ou qual. Porque nós vamos perceber que a sensação de gratidão pode estar também relacionada a todos os acontecimentos da vida de uma pessoa, que pode sentir-se grata também por experiências ruins, que lhe trouxeram alguns aprendizados, experiências vividas por uma pessoa durante sua vida e seus relacionamentos. Então, esse sentimento nobre, ele não aflora somente quando tudo vai bem na nossa visão, em nossa vida. Ela nos chama a atenção que há acontecimentos também que são ruins à nossa visão, mas que deste ruim vai sair o bem. Bem-aventurados os aflitos, porque os aflitos serão consolados. Mas como entender ser aflito e ser bem-aventurado e gostar das aflições? Nenhum de nós gostamos das aflições, mas elas existem como um mecanismo educativo para que nós espíritos possamos dar saltos de qualidade na nossa perfeição espiritual, na nossa evolução. Todos nós, nesse período, já vamos para 10 meses. Daqui a algum tempo estaremos completando um ano em que estamos vivenciando a pandemia. No início, acredito que foi muito mais difícil para todos nós, porque vimos surgir lá em outro país, com outros irmãos nossos distantes. E com o tempo, foi se aproximando de tal forma que hoje nós temos um amigo, um colega, um familiar, um vizinho que nós conhecemos ter passado por essa experiência. Então, como sermos gratos neste momento? Estudando a doutrina dos espíritos, nós já sabemos que a doutrina não trata somente da matéria, mas da necessidade do espírito estar vinculado à matéria para aperfeiçoar as potencialidades divinas que todos nós possuímos. E os momentos de crise são momentos de salto de qualidade, porque muitas vezes a humanidade de um determinado planeta estaciona nas suas buscas desnecessárias, apenas voltada para o materialismo, o egoísmo, a prepotência, julgando que o poder, que é temporário, mas muito ainda não se deram conta disso, vão levar para sempre. Então, em determinados momentos, pelas nossas próprias ações passadas, a natureza provê algo que possa alavancar o progresso da humanidade, como eles nos ensinam no Livro dos Espíritos. Então, nós estamos vivenciando esse aprendizado agora. Quantas ansiedades, quantos medos, quantas incertezas no momento do afastamento.
afastamento de familiares, a qual estamos vendo também pelo percurso da tecnologia que nos está sendo oferecida nesse momento. Batizados, casamentos, sepultamentos, que as quantidades foram restritas e nós gostaríamos de estar juntos. Então, reflexões. Quantos evangelhos, quantas orações por todas as religiões que se expandiram. Os centros espíritas saíram dos seus locais físicos e foram muito mais além, como é realmente a sua proposta, que está fincada na rocha da espiritualidade, onde cada casa espírita tem a sua matriz no plano espiritual e apenas materializou-se aqui para que nós, os encarnados, possamos estar juntos, desenvolvendo as atividades que nos competem. Mas hoje, ele está na sala, no quarto, na cozinha, no banheiro, onde quer que exista um ser humano vinculado a uma proposta religiosa, os cultos, as palestras, os seminários, as programações estão sendo veiculadas e todos estamos sintonizados com esse mesmo pensamento. Porque os espíritos sopram onde quer e podem, já nos recomendam a Bíblia e o Evangelho. Então as equipes espirituais vão muito mais além entre as quatro paredes, porque o centro espírita, a dimensão espiritual de um centro espírita, como de qualquer um outro órgão religioso na Terra, vai muito mais além do que as quatro paredes. Então essas experiências que, ao nossa visão, muitas vezes são ruins, porque ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de ter afastado temporariamente, mesmo que seja um parente, um familiar, um amigo ou um adversário, seja quem for, retornando ao plano espiritual. Mas temos a certeza da imortalidade? Então a simplicidade do início hoje está não tão simples, porque nós já temos uma bagagem espiritual que vai muito mais além, o estudo, a reflexão, a educação espiritual. E o Mestre Jesus já nos dizia: conhecereis a verdade, e a verdade é que vai vos libertar. Então a sensação, o sentimento da gratidão será por todos os momentos, porque nada ocorre sem a permissão do Pai que não seja útil para o Espírito. Então isso precisa acontecer, perceber no íntimo de cada um de nós enquanto Espírito na escola da Terra. A vida e a gratidão. O sentido, o significado existencial, entretanto, caracteriza-se pela busca interna, pela transformação moral, pela transformação intelectual do indivíduo ante a vida, pelo aproveitamento do tempo na identificação do self com o ego. São mensagens da psicologia que Joana de Ângeles nos traz, mostrando que é preciso haver uma identificação entre uma coisa e outra. É um sentido profundo. A princípio de autorrealização, depois de autoiluminação e de autoencontro. Então, significado existencial. Pela busca interna, nós estamos aqui pela nossa transformação, pelo nosso crescimento, nosso objetivo é a perfeição. Então, por isso que a misericórdia divina, de tempos em tempos, provê a necessidade do espírito retornar à matéria para dar continuidade ao seu processo educativo. Então, nesse processo educativo, nós estamos aprendendo com as coisas boas e com as coisas não boas na nossa visão, mas todas elas estão nos auxiliando no nosso aprimoramento espiritual. Então, é um sentido profundo. A princípio de autorrealização. O indivíduo sente-se autorrealizado com as tarefas que estão sendo desenvolvidas por ele, estão lhe trazendo bem-estar íntimo. Depois de autoiluminação, porque o estudo e o trabalho têm esse objetivo, que nós possamos ser iluminados pelas nossas próprias ações e deixar brilhar nossa luz, como nos convida o nosso mestre de sempre. E de autoencontro. Autoencontro, encontrar-se consigo mesmo, é a questão do autoconhecimento. E a partir do momento que nós vamos nos conhecendo, sabemos quais são nossas potencialidades, quais são as nossas deficiências, no que precisamos melhorar, no que precisamos aperfeiçoar. E contamos com inúmeros benfeitores, tanto encarnados como os desencarnados, que estão disponíveis
para nos auxiliarem nesta proposta. Há quem traduz a gratidão através do estilo bombástico das palavras, da eloquência, dos discursos, dos gestos comovedores que todos tomam conhecimento, não é verdade? Então, ser grato muitas vezes é um cartaz imenso, é um discurso imenso, é uma programação imensa, mas o sentir está muito mais além do que todas as palavras que nós possamos colocar para fora. E ela continua nos dizendo assim, o Espírito: todavia, tão logo as coisas mudam de rumo e os acontecimentos deixam de atender-lhes aos interesses imediatos, elas, essas pessoas desiludidas, deprimidas e frustradas. Justamente por não conhecer que tudo que nos acontece é necessário. Geramos em algum momento, através de alguma ação, reações que vão voltar para nós com o objetivo de que nós possamos aprender. Aprendemos também pelo amor, pelos convites que nos são feitos, são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mas muitas vezes estacionamos ao longo dos tempos em buscas desnecessárias para o nosso equilíbrio e para a nossa evolução espiritual. Aí a natureza toma as providências que sejam úteis para o alavancamento da humanidade, dos seres que possamos despertar para a vida e dar continuidade ao nosso processo de evolução. Então, discursos bombásticos, ser grato, sou grato. Mas quando as coisas mudam de rumo, que já não estão mais de acordo com os nossos interesses pessoais e particulares, muitas vezes questionamos por que o sofrimento existe. Como tem muitas pessoas que não creem na existência divina, porque se Deus existisse, não haveria sofrimento para o ser humano. E ainda não conhecem a revelação espírita, que vem nos dizer que é justamente através do sofrimento que cada um gera para si mesmo que escolhemos aprender, ou pelo amor ou pela dor. Então, que é opcional. Sofrimento existe, mas nem todos precisamos passar por ele, porque existe a opção do trabalho educativo na vida. A vida é um hino de louvor a Deus, um poema de beleza, um convite perene à gratidão. Por isso, há somente razões para o agradecimento e bem poucas necessidades para solicitações. Imagine, de chamado forte, diz a mentora Joana de Ângeles, é um hino de louvor a Deus, é um poema de beleza, convite perene para agradecer sempre. Quando nós vamos maturando a nossa capacidade de compreensão das leis, nós já não vamos mais somente pedir, nós vamos muito mais agradecer. A prece tem como objetivo o Pai Nosso que foi nos apresentado. Os espíritos destrincharam junto com Kardec, fazendo estudo de cada passagem do Pai Nosso, pedir, louvar e agradecer. Pedir ao Pai, todo filho precisa pedir ao Pai quando tem suas necessidades. Louvar o Pai que não vemos, mas vemos sua obra. E nós fazemos parte dessa obra. E agradecer sempre, quando recebemos ou quando parece que não recebemos. Porque a misericórdia divina age de acordo com as nossas necessidades. E a resposta nem sempre é como nós gostaríamos que fosse. Por isso, haverá somente necessidade de agradecer quando nós vamos nos tornando mais maduros. Por quê? Porque nós já somos espíritos completos. Costumamos sempre dizer, pedir a Deus, oh meu Deus, me dê paciência. O que é que Deus envia? Situações aflitivas para nos auxiliar a desenvolver a paciência. Porque já está em nós. A bondade, a paciência, o perdão, a misericórdia, a benevolência, a justiça, o amor. No início, como diz o Espírito Lázaro, lá na lei de amor, no início o Espírito só tem instintos, depois sensações,
passa para as emoções, tudo ainda é desordenado, até chegar nos sentimentos. Quando vai aprimorando esse sentimento, ele vai se requintando, e quando chegar no auge, é que dá-se o nome de amor. Amor a Deus acima de todas as coisas e amor ao próximo como a si mesmo. São as lições trazidas por esse educador por excelência, que é o nosso irmão Jesus da cidade de Nazaré, que hoje é Jesus do planeta Terra. Porque nós sabemos que ele é o co-criador desse planeta, dessa escola planetária, e está nos acompanhando ao longo dos tempos, dos milênios, para dar conta da sua tarefa, da sua missão de amor junto ao Pai, que lhe confiou essa condução de espíritos no planeta, tanto no plano material quanto no plano espiritual dos desencarnados. Então a gratidão passará a fazer parte da nossa vida no dia a dia. E ele teve a possibilidade de, em determinado momento, quando os apóstolos estavam se entristecendo, porque percebia que ele não iria permanecer com eles o tempo todo. E ele diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Por quê, mestre? Porque há muitas moradas na casa do Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, mas é necessário que eu retorne, e vos prepararei o lugar, e onde eu estiver, um dia os tomarei, para estar comigo também. Eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique convosco eternamente. Quem será? O Espírito da Verdade. O Consolador vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito, e que vai ser esquecido. Anotado por João no capítulo 14, versículo de 15 a 17 e 26. Então Jesus nos promete um outro Consolador. E esse Consolador já está conosco há mais de um século, clareando as nossas ideias, trazendo conhecimento, relembrando o que Jesus falou, trazendo notícias das quais ele não falou porque não se fazia necessário naquele momento, deixou todas em formas de parábolas para que nos dias atuais nós possamos ser esclarecidos e compreender o objetivo das parábolas, falando do reino de Deus que está entre nós, que está dentro de nós, que está sendo desenvolvido por cada um de nós. Então esse Consolador continuará conosco até o fim dos tempos ruins que nós estejamos vivenciando. Então lembremos que ele continua conosco, nos auxiliando, nos amparando, nos fortalecendo em todas as experiências que nós passemos no planeta Terra, quer estejamos encarnados ou desencarnados, pois todas elas servem de educação para a nossa vida de espírito, de educação para a nossa vida da perfeição, da moral. É justamente através da amorosidade divina, através do rogo, do pedido, de uma clemência de Jesus em nos enviar um outro Consolador, porque tudo só acontece com a permissão do Pai. Por isso ele diz, eu rogarei ao Pai e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco. Seja através dos esclarecimentos, do conhecimento da verdade, nós vamos absorvendo esses conhecimentos e vão permanecer conosco enquanto espíritos imortais para a eternidade. Então esse é o Consolador prometido. E João tem a possibilidade de anotar no capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. E ele continua nos consolando por todos os dias da nossa existência. E esse Consolador nos auxilia a compreender as leis que regem o universo, as leis que regem a vida do ser, dos espíritos, quer estejamos encarnados ou desencarnados, e através do Livro dos Espíritos eles nos apresentam as divisões nos departamentos da lei, como adoração, como sociedade, liberdade, igualdade, conservação, destruição, reprodução, e a lei de justiça, amor e caridade, que envolve todas as demais.
E Kardec perguntando sobre o significado da lei natural, eles respondem que a lei natural é a lei divina. E essa é a única necessária à felicidade do homem, porque ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e nós só somos infelizes, insatisfeitos, quando dela nos afastamos. Então, uma das propostas da vinda de Jesus à Terra é justamente fazer com que nós nos aproximemos da lei. E ele trouxe alguns temas importantíssimos na sua vivência, como amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fazer o bem sem olhar a quem, evitar o mal, evitar o ódio, evitar a ganância e sermos gratos por sabermos que existem leis que nos regem. E a essas leis nós estamos vinculados tanto pela razão quanto pela resignação. A razão nos diz que existem leis justas, amorosas, sábias, emanadas do Pai, Criador e mantenedor da vida, que regem a vida de toda a obra da criação. E a resignação diante de fatos que nós não conseguimos, não podemos e muitas vezes não compreendemos e não temos o direito de modificar, como as próprias leis, que são estabelecidas, imutáveis, e hoje nos chegam mais claras devido ao nível evolutivo em que nós nos encontramos. Por isso que o Consolador chegou, trazendo a mensagem de início, em 1857, através do lançamento da obra Um dos Consoladores, que vários Consoladores já passaram pela Terra, continuarão passando. Atualmente nós temos uma doutrina que abarca todo o conhecimento do qual a humanidade, nesse instante, pode se beneficiar, sendo esclarecidos por aqueles que não foram falados em tempo próprio, porque o nível evolutivo em que nos encontrávamos ainda não nos permitia essa clareza. E o Mestre Jesus sempre disse aos apóstolos: a vós é dado conhecer, mas por enquanto a eles não é dado conhecê-los, porque não terão ainda entendimento. Mas no futuro, o Consolador virá para esclarecer, para lembrar e para dizer o que não pode ser dito agora. De modo que, quanto à gratidão, Joana nos diz que somos herdeiros das nossas experiências pessoais. Estamos convidados a crescer em cada etapa do processo de desenvolvimento ético-moral, experimentando os pequenos valores que se transformam em significados profundos. Então, as experiências humanas estão contribuindo com o nosso aperfeiçoamento espiritual. Como diz o filósofo Teilhard de Chardin, nós somos seres espirituais, tendo experiências humanas. E o seu pensamento, a sua filosofia está de acordo com os princípios doutrinários, que nós sabemos que estamos aqui como viajores do universo. E neste momento encarnados em um planeta que nos permite estar na condição de provas e expiações, nós os seres encarnados. Que a condição moral vem do espírito. O planeta é de ordem material, tem suas energias, passam por suas transformações, ao mesmo tempo em que nós, espíritos, estamos também passando por transformações íntimas. Então nós somos herdeiros das nossas experiências pessoais. As experiências de vidas passadas estão conosco nesse instante. Vivenciamos os reflexos dessas experiências. Os pontos positivos precisam ser aplaudidos e incentivados. Os negativos nós estamos em depuração, para substituir pela prática do bem, que é que vai nos levar a um bom final desta nova etapa que nós estamos vivenciando. Então, esses pequenos valores descobertos, aproveitados, experimentados, eles fazem em nós transformações significativas. Estamos descobrindo novas atitudes a serem tomadas daqui para frente, após esse processo, durante a pandemia, as nossas convivências sociais, para que nós continuemos as nossas tarefas, as nossas atividades, e buscando compreender o que é ser grato ao Criador, mantenedor da vida, e às leis que nos regem. Portanto, a gratidão é um dos mais belos sentimentos que podemos exercer. Devemos ser gratos à vida, às conquistas, ao alimento e às derrotas.
Ao ser grato, exercemos a paz interior e irradiamos energias boas que atraem mais energias positivas. Olha o objetivo da gratidão. É um dos sentimentos mais belos que nós podemos exercer. Graças às conquistas, tanto as vitórias quanto as derrotas. Por isso que há necessidade do amadurecimento espiritual psicológico, do ser que já compreende, já entende as leis, que se autoconhece e se coloca à disposição dessa lei que está escrita na nossa própria consciência, como anunciado pelos Espíritos nas obras da codificação. E ao sermos gratos, através da compreensão, nós exercemos a paz íntima. E aí, a partir daí, irradiamos energias boas que atraem outras energias positivas, porque nós sintonizamos com os seres que já entendem a divindade, que já compreendem as leis, são gratos eternamente, estão em qualquer parte fazendo com que as leis divinas se cumpram diante dos seres que ainda não a compreendemos, e nesse momento estaremos vinculados àqueles que já são bem-aventurados. Os mansos, os pacíficos, os misericordiosos que têm sede e fome de justiça, como o tratado evangélico trazido pelos ensinamentos de Jesus e anotado por aqueles que são ditos seus discípulos, seguidores, conviveram com eles alguns, outros não, buscaram as informações necessárias para que nós hoje pudéssemos estar revivendo esse cristianismo através da doutrina dos Espíritos, ensinamentos simples do Evangelho segundo o Espiritismo. E Joana nos diz, seja a tua gratidão silenciosa, que opera no bem, porque este é o estímulo constante da tua existência. Então, não em palavras bombásticas que passam depois com o tempo, quando não nos satisfazem, mas no silêncio, muitas vezes no anonimato, trabalhando na prática do bem. As atividades que nós desenvolvemos nas casas espíritas, por afinidade de trabalho, elas têm objetivos, que é justamente ser ponte das nossas potencialidades espirituais em desenvolvimento. À medida que nos dedicamos, que nos educamos, que buscamos ser pacientes, que as desenvolvemos colocando a boa vontade, a disciplina, a melhor forma de operar para que nós possamos ir aprimorando o divino em nós, que são a centelha divina que nós somos com potencialidades. E o convite feito sempre pelo Evangelho. Então esse é o estímulo constante da nossa existência. Trabalhar no bem, porque o bem que fazemos hoje anula o mal que fizemos ontem. Então o mal que tu fez hoje desaparece porque será apresentada uma nova carta perante a justiça da consciência. Os serviços prestados na prática do bem vão anulando aqueles desserviços diante da lei. Por isso que eles nos trouxeram aflições, nos trouxeram sofrimento, porque isso é um afastamento da lei. Kardec pergunta aos espíritos o que é o mal. Eles dizem o mal é a ausência do bem. Não basta não fazer, é preciso que façamos o bem, para que o mal, que é fruto ainda da ignorância de seres, não encontre espaço para se manifestar. E Joana nos diz que dia virá em que no planeta Terra nós estaremos disputando mais a prática do bem. Será a gincana do bem, a corrente do bem, porque nos faz bem e faz bem ao outro também. Por isso que ele nos convida, ama teu próximo como mestre, como a ti mesmo. Porque em verdade somos a mesma centelha divina, individualizada em corpos diferenciados, em seres diferenciados. Simples e ignorantes na igualdade, a destinação é a mesma, a perfeição. Mas durante esse caminho da simplicidade à perfeição, varia a trajetória de cada um de nós, enquanto espíritos no processo da evolução. Então, gratidão silenciosa, perseverar no bem, na oração, no trabalho no bem, porque o bem contamina todos. Os amigos espirituais nos dizem que não existe aquele, por mais endurecido que seja, voltado para a prática do não bem, que nós chamamos mal, quando ele é vicejado
pelas vibrações do bem que alguém lhe fez ou que alguém fez a um afeto seu, esse indivíduo é atraído para a prática do bem. E atraído porque se sente bem. Porque o bem é divino e o bem está na consciência de todos nós. É o tempo que faz com que muitas vezes a gente esconda esse bem. Mas ele vai aflorar porque Jesus já nos convidou que brilhe a vossa luz. E essa luz precisa brilhar para que a felicidade íntima do Reino de Deus em nós possa também desabrochar. No livro Psicologia da Gratidão, Joana de Ângeles nos diz que a gratidão é a assinatura de Deus colocada na sua obra. Quando se enraiza no sentimento humano, logra proporcionar harmonia interna, liberação de conflitos, saúde emocional, por luzir como estrela na imensidão sideral. Olha que interessante. Então todos só possuímos esse sentimento nobre porque é a assinatura de Deus nas suas obras. E nós, enquanto seres espirituais inteligentes, agentes do universo, as possuímos também. E no sentimento humano, já nas experiências humanas, quando ela se enraiza, nós logramos a harmonia interna. Começamos a liberar conflitos, saúde emocional e a entender que a lei amorosa, justa e misericordiosa do Pai nos conduzirá, está nos conduzindo à perfeição. Então, isso é belo, esses esclarecimentos trazidos por esse Consolador, que na época em que Jesus estava na Terra como um Consolador também, ele não poderia descortinar toda essa questão, por falta de entendimento das criaturas, que estávamos ainda, digamos, no início da nossa trajetória espiritual. E hoje o planeta encontra-se na condição de ser uma escola de espíritos em provas e em expiações. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação, já nos dizem os benfeitores espirituais. Então, a psicologia da gratidão faz parte da obra série psicológica de Joana de Ângeles, que vem trazer luz aos terapeutas, psicólogos que desejem ser iluminados pelas vozes e luzes dos espíritos benévolos que vierem em nome de Jesus contribuir com a ciência da Terra. E os espíritas psicólogos ainda recebem esse grande manancial de bênçãos, que vão atrelando aos ensinamentos que vieram, que também são espirituais, daqueles que encarnaram com essa tarefa, com essa missão, de trazer o conhecimento do psiquismo humano para uma melhor orientação aos seres. E ela continua nos dizendo que esse sentimento de gratidão é tão forte que possibilita rápidas mudanças em nossa vida. Ao praticar a pureza do agradecimento, nós somos retribuídos com boas energias e vibrações. E a gratidão influencia na lei da atração, ou seja, quanto mais gratos, mais coisas boas nós atraímos. É o contrário das reclamações, das queixas e das lamentações de alguns seres que se apresentam como se Deus, a misericórdia, a bondade e a justiça não fizessem parte de sua vida. Então Deus é justo e bom nesse sentido, somos todos iguais perante a Deus, desde o momento da criação até a destinação. Então, praticar a pureza da gratidão, nós somos agradecidos por muitos momentos. São testes, são experiências, são exercícios espirituais que nós estamos fazendo até compreendermos realmente as leis que nos regem, que tudo mais vem por acréscimo da bondade, da justiça e da misericórdia do Pai. Então, a praticar a pureza do agradecimento, ou seja, o agradecimento de mais profundo e mais puro, nós retribuímos com boas energias e vibrações. E, naturalmente, nós somos envolvidos pelas boas energias, pelas vibrações dos seres espirituais que já estão no nível bem mais avançado que o nosso, estão contribuindo com o nosso crescimento. Quanto mais grato, mais coisas boas serão atraídas. Por isso que uns vivem muito mais tranquilos, mais felizes do que outros. E muitos se perguntam por que fulano, cicrano, beltrano
está no mesmo plano que nós, está no mesmo planeta, mas é diferenciado. Porque somos indivíduos e cada indivíduo reage às situações da vida de acordo com o seu entendimento. Neste momento que nós estamos vivenciando essa grande aflição planetária, cada um está interpretando a sua maneira. Quantos vislumbraram o castigo divino para com a humanidade? E nós já sabemos que Deus não castiga as suas criaturas, as cria simplesmente como fascículos de luz para desenvolver-se. Desenvolvendo em si a grande loja de Deus, que todos nós possuímos, com todas as potencialidades. E aí lembro daquele viajante fazendeiro rico que está numa cidade do interior fazendo compras para a sua fazenda. E mais que de repente ele passa em frente a uma grande loja cujo letreiro luminoso anuncia a loja de Deus. Doamos tudo. Ele adentra a loja, chama o balconista e diz, maravilhado com o que vê. Vidros imensos com o nome de felicidade, de amor, de justiça, bondade, paciência, caridade, benevolência, perdão. E ele fica mais eufórico ainda. Eu vou levar de tudo. Eu posso comprar de tudo. E o vendedor diz, essa loja é de Deus. Não vendemos, é doação. Dá de graça o que de graça recebeste. Então levarei a si mesmo. Vou adiante. Na volta passo aqui para pegar a minha encomenda. E quando ele retorna, o vendedor lhe dá um saquinho pequenininho, pego nas pontas dos dedos, e ele se admira. Mas eu disse que eu levaria de tudo, e aqui você me apresenta apenas isso? Ele diz, pois é. Na loja de Deus não se doa nada pronto. Somente as sementes para serem cuidadas e desenvolvidas. Assim somos nós. Estamos prontos com tudo que nos é solicitado pelos benfeitores espirituais, pelo amigo de Nazaré, Jesus. Amor, paciência, tolerância, perdão, as sementes já estão em nós. Estão em desenvolvimento de acordo com as nossas necessidades, de acordo com a nossa vontade, de acordo com a nossa disciplina e com o nosso querer. Então, o sentimento da gratidão nos leva também a percebermos e desenvolvermos esse grande potencial divino em nós. Finalizando as nossas reflexões sobre a bênção da gratidão, a mentora Joana de Ângeles nos diz que a gratidão abrange num afetuoso abraço os sentimentos que dignificam os seres humanos e os tornam merecedores de felicidade. Quando estarão instalando no íntimo o decantado reino dos céus, conforme proposto por Jesus, o maior psicoterapeuta da humanidade. A gratidão, um afeto, um abraço, todos os sentimentos que dignificam nós, seres espirituais, que quando a gratidão surge na sua profundidade, porque os demais já foram desenvolvidos. Para se perceber a lei, compreender a lei e sermos gratos, qualquer que seja a situação que nós estejamos vivenciando. E aí ela nos diz que estaremos instalando no íntimo, permitindo a descoberta do reino de Deus. Quando os apóstolos perguntaram a ele, mestre, onde se encontra esse reino? Não aguarde que venha por aparência. Por quê? Porque o reino está em vós. O reino está entre vós. O reino está dentro de vós. Psicoterapeuta da humanidade, porque todos que se aproximavam dele, a distância que tivesse, ele com seu olhar amoroso já nos conhece no íntimo e descortina as nossas necessidades. Então essas necessidades espirituais chegam ao Mestre que nos conhece muito bem e ele as devolve para nós para que nós possamos construir a paz íntima, a inteligência tranquila, as ações benéficas e pacientemente sermos gratos ao Criador e mantenedor da vida, e a partir daí estaremos percebendo a felicidade do reino de Deus que está em nós. Só através do desenvolvimento das potencialidades, bondade, amor, justiça, pensamento contínuo, inteligência, sentimento, vontade,
livre-arbítrio vai aumentando à medida que o ser vai evoluindo. Então, a gratidão é um sentimento nobre de seres psicologicamente maduros que já compreendem, entendem e vivenciam as leis universais que estão escritas em nossa própria consciência, como os seres disseram Allan Kardec. E aqui finalizamos as nossas reflexões, agradecendo a equipe trabalhadora desta casa, dessa Sociedade de Educação Espírita da Bahia, que tem como tarefa e missão a educação de seres espirituais, encarnados e desencarnados. E agradecemos ao Pai pela possibilidade de estarmos realizando essas tarefas, utilizando os mecanismos que a lei neste momento dispõe para todos nós. Muito obrigado e o desejo é que a paz sublimada de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso irmão e amigo de todas as horas, permaneça com todos nós, seres encarnados e desencarnados, nessa escola planetária chamada Terra. Muito obrigado e até a próxima, até um novo encontro, ou virtual ou presencial. Deus é quem sabe. Muita paz.